importamos o projeto do Fader, tá, ele automaticamente importou o banco de dados, trouxe todas as tabelas, os seus campos, enfim, e também criou as páginas dos módulos que nós selecionamos. Existem alguns cuidados a serem observados. Que cuidados são esses? Por exemplo, aqui na tabela de clientes, ele vai trazer os campos, tudo certinho, tá? Tá aqui, ó, os campos com os tipos, enfim, ele vai identificar isso. Ele até trouxe aqui, ó, índices e relacionamentos, tá vendo? Então ele trouxe que o índice seria a matrícula, como sendo único, tá? Trouxe também o nome, um segundo índice, um relacionamento do tipo 1 para N, onde ele vai fazer o quê? Contas a receber, certo? Então, podemos observar que ele importou direitinho, tá vendo? No caso aqui ó, dos professores, ele importou como um índice o CPF, bacana, tá? Então, veio direitinho essa importação. Agora, eu queria que vocês dissessem aí se tem alguma dúvida sobre esse processo, se era mais ou menos isso que vocês imaginavam e se podemos seguir adiante. Considera o silêncio como segue adiante, é isso? Pode seguir. Então tá bom, podemos seguir. O que acontece, pessoal? Aqui em cima nós temos tá, algumas outras informações, né, possibilidades. O botão de adicionar ou remover, né? Então aqui nesse caso a gente pode estar adicionando um novo banco. Então aqui eu posso vir aqui e adicionar um novo banco de dados, beleza? Da mesma forma que eu também posso remover um novo banco de dados. Esse XML, ó, importar do XML, ele vai estar trazendo o XML, deixa eu ver, ele vai estar aqui dentro. O XML que é gerado pelo projeto do Fader. Isso não ficou muito explícito onde ele coloca esse XML, tá? Então é bom ficar atento que quando ele fala de importação do XML, ele está falando do XML gerado pelo projeto do Fader. Então, se porventura você não quer importar módulos, não te interessa, na verdade, aproveitar nenhuma janela de dados, mas te interessa você trazer o banco de dados que você já tem para a partir daí você criar novos módulos. Então você tem esse recurso onde você pode trazer esse XML, certo? E ele vai fazer essa importação a partir do XML. Vamos ver se ele identifica que eu já tenho esse cara. Você observa que ele não identificou, tá? Ele criou um outro banco de dados aqui embaixo. Ele só está reclamando o seguinte, olha, o nome desse banco de dados precisa ser alterado. Sempre que nós estivermos aqui no GVince com um campo contornado de vermelho, significa que precisa de atenção e que ele vai ser um erro no futuro. Se você tentar prosseguir, ele vai dar um erro. Tá? Então vejam que ele criou a database 15, database 13, certo? Então, ele criou um banco diferente. Eu não sei agora se foi a 15 que ele deve ter criado depois, né? Exato. Atividades. Clientes. Deixa eu ver se ele trouxe os relacionamentos também aqui em clientes. Clientes, trouxe também os relacionamentos, tá vendo? Beleza. Agora, eu vou passar uma dica para vocês que alguns mais antigos não sei se já sabem, mas é uma coisa interessante que vale a pena vocês aprenderem. Pensem, por acaso eu preciso trazer essa tabela de professores, certo? Toda essa tabela eu gostaria que, na verdade, ela estivesse dentro do meu banco chamado banco. Nós não temos o recurso dentro do GVince
para copiar módulos, assim como nós temos no Fader, né? Uma grande falta que a gente ainda sente, principalmente aqueles que estão acostumados, né, a trabalhar com Fader. A gente podia lá no Fader simplesmente, né, copiar um projeto inteiro. Então, eu chegava aqui, copiava, colava dentro da solução e vida que segue. Infelizmente, isso não está disponível no Gvince. Algumas coisas nós conseguimos copiar, outras não. Então, por exemplo, aqui eu consigo copiar esse controle, tá vendo? Nós vamos ter aqui esse recurso, esse aqui, de copiar e de colar, certo? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo a gente consegue copiar, principalmente módulos não são copiáveis. Porém, uma informação que poucos têm, é possível nós copiarmos objetos na estrutura do banco de dados. Então eu posso aqui fazer um Ctrl C nessa tabela, vir aqui e fazer um Ctrl V. Todo mundo já sabia dessa possibilidade? Já usou isso daí? Ou é novidade para algum de vocês? Rapaz, novidade para mim. Gostei muito. Eu já usei. Pois é. Isso aqui já me poupou bastante trabalho, porque já teve necessidade de aproveitar uma estrutura, uma parte de uma estrutura de um banco, né, e copiar ela para um banco diferente. Então aqui a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando dessa forma. Tá ok? Então vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só atender uma ligação de um cliente aqui que eles estão trabalhando lá ainda. Deixa eu ver se é alguma emergência. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí. Cliente, a gente tem que ficar atento, né? Então vamos lá. O Odon está perguntando se a gente copia, além da estrutura, também os dados. Não, Odon, aqui é só a estrutura mesmo, tá? E inclusive a estrutura dentro do projeto. E aí você ainda vai ter que gerar esse projeto e rodar um adapta, nesse nosso exemplo aqui, né, nesse banco de dados chamado banco, eu mudei a estrutura dele dentro da solução do Gvince. Teria que gerar esse fonte e fazer a adaptação desse banco para ele poder criar essa tabela. Tá? Não tem nada de cópia de dados, não. Beleza, somente a estrutura. Ok. Então, pessoal, nós temos aqui um outro recurso, né, uma outra possibilidade, que seria esse outro botão aqui, ó, importar direto do banco. Ok? Então, vamos só relembrar. Eu posso importar um banco de dados dentro da importação do projeto do Fader. Eu posso importar através do XML gerado pelo Fader, ou eu posso importar direto de um banco de dados. Tá? Então, eu vou aqui, ó, importar do banco de dados. Ele vai me perguntar qual é a localização do seu banco de dados externo, ou seja, que conexão que você quer fazer. Tá? Inclusive, antes, no começo, ele somente trabalhava com o SQL Server. Depois de não me lembro agora de que versão, ele passou também a trabalhar com o MySQL. No meu caso aqui, o servidor é o básico, estou utilizando a autenticação do Windows, testo a conexão, ok, e eu posso escolher qual banco de dados que eu quero importar. Então, eu vou importar esse... Cadê o banco de dados? É GCE, né? Ué, cadê o bicho? Lá embaixo. O Eric, Oi? essa opção aí que me salvou. Com a questão da Foi? sincronização. Sim. Me salvou. Porque, por exemplo, no modelo que eu mostrei na aula passada, daqueles sistemas lá dos pássaros, Sim. os sites dos criadores são integrados com o sistema.
E aí não dava para mandar uma instrução para fazer o filtro por cliente, uma vez que ele acessa no navegador o endereço do site dele, entendeu? Aham. Só que o sistema precisava filtrar as informações dele. Então, esse filtro ele aconteceu através de parâmetro, mas como o sistema foi modificando, eu não tinha como mexer em cada site um por um. Aí foi o que eu fiz, eu usei esse recurso de sincronização aí e ficou perfeito para mim, porque o sistema geral ele foi crescendo a cada dia. Só que essas E informações como precisavam ser como replicadas você, em cada site, entendeu? como você publicou em locais diferentes, né? Então, na verdade, Locais seriam diferentes, exatamente. releases diferentes do sistema. E aí você acaba Exatamente. tendo problema de atualização. É mais ou menos o que acontece no ambiente desktop, né? No mundo desktop, quando você vai fazendo uma atualização numa rede interna, por exemplo, e o sistema está instalado na estação, e você precisa manter todos os sistemas com a mesma versão, né? E aí, nesse caso, aconteceu exatamente essa necessidade em virtude de você ter que alinhar aqueles bancos de acordo com aquilo que foi acontecendo. É um recurso muito válido, né? Realmente é bastante interessante, mas ainda pouco divulgado, né? Nem todo mundo está utilizando isso daí ainda. E é mais ou menos o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos ver se eu consigo mostrar isso hoje ainda. Então, aqui, o que eu estou fazendo por enquanto? Aqui ainda não é a sincronização, tá? Aqui, por enquanto, eu estou tentando fazer uma conexão com o banco e eu vou fazer, primeiramente, a importação desse banco. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Bom, testei a conexão, vamos carregar. Ele vai me perguntar quais são os objetos, né? Tabelas e views que podem ser importadas, tanto as tabelas como as visualizações. Vou deixar tudo selecionado, vou clicar em OK e vamos ver ele trabalhar. Tá aí. O que aconteceu? Criou aqui, certo? Mais um camarada. Agora, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui um detalhe. Esse é o problema desse tipo de importação. Vocês observam que ele não trouxe os índices nem os relacionamentos. Não sei se vocês repararam isso, se já fizeram, né, esse teste, mas esse é o problema que você tem quando você faz essa importação por aqui. Ué, Diga. eu posso dar por que ele não traz os índices e os relacionamentos? Pode Porque é falar. o seguinte, essa opção foi gerada, foi disponibilizada no G20, assim como no Fader, para que você pudesse trazer um banco de fora. Como o banco de fora não tem o controle dos índices, ele pega e não faz. Então, por exemplo, a primeira opção que nós temos ali, que é de um banco de dados, que de uma aplicação, o XML, gerado pelo Fader, foi justamente para fazer a integração. E esse agora aí, ele pega qualquer tipo de banco. Vamos dizer que eu tenho uma aplicação feita à mão e quero puxar somente o banco. O meu cliente tem um banco de dados e eu quero importar esse banco de dados. Então, ele está me dando essa opção justamente para que eu possa trazer novos sistemas. E aí, para me ajudar a fazer o banco. Entendeu? Tá, agora você há de concordar comigo que é um contrassenso. Por quê? Por que eu consigo importar perfeitamente uma estrutura de uma outra ferramenta, que no caso é o Fader, tá? E não consigo importar de uma estrutura gerada pela própria ferramenta? Então, na realidade é o seguinte. Pensa que eu tenho, por exemplo, um sistema que foi gerado pelo G20. Esse sistema gerou um banco de dados em SQL. Legal, normal, direitinho. Por algum motivo, sei lá qual, inclusive já aconteceu comigo, tá? Por favor, não me sacaneiem depois, mas eu fiz o sistema para o cliente e perdi a solução. Realmente exportei e perdi. Não consegui mais recuperar aquela solução. E o projeto do cara está rodando até hoje. Né? Não precisei fazer uma manutenção. Legal. Como é que eu vou fazer essa manutenção? Eu vou ter que refazer a solução para o cara. E aí, o que eu tenho, digamos assim, de mais valioso nesse momento, que é a informação? O banco de dados do camarada.
Então, se eu for lá importar um banco de dados que foi gerado pelo GVince, ele não me traz a informação completa. Mas Concorda aí. que é um Não, contrassenso? mas aí é o seguinte: você também tem que concordar que quem desenvolveu falou assim: ó, eu posso trazer um banco de dados que pode ser do GVince ou não. É só um banco de dados. Por isso não traz o índice. Não estou querendo defender, não. Eu só estou falando a ideia, entendeu? A ideia qual é? A ideia é o seguinte: ó, eu tenho outros bancos. E aí, como eles já conhecem a estrutura que vem do GVince ou do FADER, de versões anteriores, ele consegue fazer essas importações. Agora, quando ele pega... Por que ele não importou do próprio GVince? Não é do próprio GVince, porque o banco não vem falando que é feito no GVince ou no FADER. Então, o banco não tem uma marca dizendo esse aqui foi feito no FADER. Agora, o XML tem, entendeu? A aplicação vindo do FADER tem. Está entendendo? Agora, sim, o do banco puro não tem uma informação dizendo que aquela estrutura do banco, foi feita numa ferramenta da SSI, entendeu? Ou da GAS antiga. Uhum. É só para trazer a ideia, viu, gente? Continua, que está muito bom. Vai lá, não quero atrapalhar, não. Continua. Nada, não atrapalha nada, não. Que isso? Vamos lá. É importante a gente estar... Mas você entendeu aí? Eu estou Claro. dando uma justificativa. Eu sei que tem outros lá. Outras, se você trouxer aí talvez uma aplicação de um terceiro aí feito em um banco de dados diferente, como acontece, né? Se você trazer do MDB antigo, ele fazia a mesma coisa. Mas vamos lá que tem mais produtividade aí. Vamos lá, é só uma sugestão aí. Falou? Beleza. Obrigado. Obrigado, você, eu concordo. Mas, enfim, é uma preocupação que nós temos que ter e um cuidado que vai precisar sempre ficar com essa atenção, que se você fizer a importação através do SQL, importar diretamente do banco, ele não trará os índices e os relacionamentos. Tá? Então, é um detalhe que a gente vai precisar ficar bastante atento. O Eric, Oi? só pegando o gancho aí do que o Concórdio comentou, essa opção de importação, na verdade, ela é mais para aquele esquema de sincronização do que a própria importação, entendeu? Porque se você quer puxar o banco, ou você usa o XML, ou você vai na importação direto do projeto, se for um FADER. Porque eu acho que, na minha opinião, essa importação do banco, ela para mim, ela é mais importante do que as outras. Pelo menos para mim, ela serviu, porque eu não consigo sincronizar usando o XML, entendeu? Enquanto que Sim. com o banco eu consigo. Qualquer alteração feita no banco, tabela, ele vai sincronizar. E se eu fizer das outras maneiras, não vai acontecer, entendeu? Então, na minha opinião, essa opção de não vir com os índices e os relacionamentos é justamente por conta das sincronizações que você venha fazer no futuro, entendeu? Como no meu caso aconteceu. Algumas vezes, entendeu? Perfeito. Fica aí, digamos assim, o registro, né, enfim, das vantagens e desvantagens de você estar fazendo, mas em alguns casos você não vai ter o XML e você não vai ter o projeto do FADER. Você vai ter que importar direto do banco de dados. Quando você for importar direto do banco de dados, e aí você não vai ter, como disse o Concórdia, não vai ter um rótulo, né, dizendo de onde foi criado aquele banco, consequentemente, ele vai trazer sem os índices e sem os relacionamentos. É só ficar atento e refazer ou construir esses índices e relacionamentos. A questão até agora que nós vimos foi apenas a importação. Só um questionamento. Opa, pode falar. Só um questionamento. Esse controle de integridade referencial, exclusão de tabela, chave primária e tudo mais, ele é feito por dentro do sistema? Ou o próprio GVince que controla isso, ele ativa essas funções todas no banco de dados? Isso, na realidade, Odon, é definido em projeto, tá? Nós criamos aqui, exatamente nessa aba aqui, você vai ver alguns que já estão prontos. Por exemplo, vamos para o que ele cria por padrão, né? Sim, por padrão, sim. ele cria Mas quando ele cria essa exportação lá, ele cria
as primary keys lá e cria Exato, cria. dentro. Ele cria isso exatamente através de instruções SQL. Quando você quando você gera o fonte da solução, junto com os fontes, ele envia, né, ele cria um arquivo SQL, que são as instruções para que você faça a criação das tabelas, dos campos, dos relacionamentos, das chaves primárias, das chaves estrangeiras, né, enfim, tudo aquilo que você precisa criar dentro do banco de dados para o funcionamento de acordo com o que você definiu aqui nesse banco de dados, ele é criado dentro de um arquivinho, chamado um arquivinho SQL, que você roda na criação do banco. Tá? Tanto na criação do banco, como depois na questão da adaptação, né? Em virtude de você fazer alguma alteração, ele cria um SQL onde você vai ter a necessidade de fazer os ajustes. Tá? Então, aquilo que você define aqui, ele vai ser criado pelo GVince em instruções SQL para ser executado depois. Era isso? Consegui explicar ou não? Desculpa, só entrar aí rapidinho, só para explicar o Odilon. Na realidade, o que ele está querendo falar aí é sobre a integridade referencial que ele cria quando você, aqueles campos Intilan e Codilan. É isso que ele quer saber. Quando é gerado isso aí, como que fica o Codilan ou o Intilan? Na realidade, na versão do Fader, ele criava automaticamente isso aí para o usuário. Ele colocava, como tinha possibilidade do usuário utilizar, ele colocava se queria ou não criar. Na versão do GVince, você tem essa opção no banco de você falar que quem vai criar essa integridade aí vai ser o próprio GVince ou não. Ele está querendo saber da integridade de lançamento, que ele cria lá um Intilan e um Codilan. Tá. Você pode continuar aí, Eric, eu não vou te atrapalhar, não. Intilan e Codilan, Concórdio, ele vai ser feito sob demanda através de um lançamento ou via processo pré-definido ou via lançamento na janela de dados. Então, por exemplo, se você tem uma janela de dados e ali você está fazendo um lançamento em outra tabela, quando você está criando esse lançamento, ele te pergunta se você quer fazer o controle referencial, no caso, Intilan, Codilan, certo? Assim como também um processo pré-definido, você vai criar um lançamento numa outra tabela. Aí, naquele momento, ele faz uma pergunta e você diz que sim ou não, para que ele crie isso daí para você. Se for esse Intilan e Codilan que ele se refere, isso é feito sob demanda a partir do momento que você cria o lançamento. Então, no módulo que você estiver fazendo, ele vai te fazer uma pergunta se você quer criar automaticamente ou não. Seria isso aí, Adão? É isso mesmo? Eu acho que é essa a dúvida dele. Continua. Isso mesmo, ok. É isso aí? Então, beleza. Isso aí. Obrigado. Já aproveitamos e já estendemos. Beleza. Bom, deixa eu tentar voltar onde que eu estava. Você não repara não que Eric, a idade está chegando, hein? Enquanto você está pensando aí, deixa eu só falar para o Adão. Na aula 3 do curso básico do GVince, tem uma explicação fantástica do Danilo sobre essa estrutura de banco de dados, inclusive do Intilan e o Codilan. Na aula 3. Se você assistir, Odon, você vai pegar muita coisa lá, muito bacana. Aproveitando até esse gancho, Cláudio, eu ontem estava dando uma vasculhada naquele curso, porque os primeiros vídeos, eles têm... Deixa eu até postar para vocês aqui. 2, 3 horas, né? Não, todos os vídeos são de 3 horas, na verdade. Todas as aulas foram de 3 horas. Mas os primeiros vídeos, se vocês forem lá no canal do YouTube, eu até mostrei semana passada, eles têm as marcações de tempo. Então dá para a gente identificar o que tem. Então hoje eu postei lá, pedi o Jorge para poder colocar isso aqui, porque vai facilitar para a gente saber o que tem em cada vídeo, né? Só que, infelizmente, os dos últimos eu já não estava mais fazendo a documentação e ficou faltando esses 2 últimos aqui. Mas até aqui está bem explicadinho o que está sendo falado em cada assunto e com o tempo. Então, você clicou no vídeo, vai naquela marcação do tempo, ele já vai direto no assunto que vocês estejam precisando.
Inclusive, a explicação sobre banco de dados que o Danilo deu naquela época foi Show de bola. excepcional, né? Show de Aquilo ali bola. foi, Eu acho que todo mundo que está botou, participando desse curso deveria assistir essa explicação. A explicação, se eu não me engano, está na aula 2 do banco de dados. Essa questão de o Codilan e o Intilan foi na aula 3, porque eu me lembro que o Francisco entrou também para falar um pouquinho, aí chamou o Danilo para explanar e ficou show de bola. Muito até bom. essa parte de importação e sincronização de banco de dados que nós estamos falando agora, ela está extremamente detalhada aqui ó, nesse pedaço, ó, na aula 3, tá? Lá em 2 horas e 33 minutos. É só clicar, né? Se a gente estiver lá dentro do coisa, você clica ali e já vai direto para o assunto. E isso aqui foi excepcional. Entendeu? Então, realmente tem muita coisa boa naquele material que vale a pena dedicar. Então, eu tentei colocar isso aqui para poder facilitar a localização, né? Porque a gente olhando lá direto no vídeo, direto no YouTube, não dá para pesquisar direitinho. Então, por aqui vai dar para a gente pesquisar melhor. Tá? Isso aí foi disponibilizado aonde, Eric? Eu postei, eu postei Ah, no grupo do Skype hoje de manhã, mas eu acho que o Jorge vai colocar no site também. não, show. Eu vou pegar hoje de manhã, então. Obrigado. Já tá no Eu site, acho que ele Eric. já está no site, né? Desculpa, Jorge, é que eu não tive tempo de ver hoje ainda, né? Tem uma Então, opção no menu ali, curso. deixa eu até ver aqui. Coloca Opa, todos os vídeos ali também disponíveis já. Dá para ver por ali também. então fica bacana para a gente poder já ir acompanhando, né? Deixa eu ver aqui umas perguntas. Qual símbolo e uma tabela de vendas com o processo de fábrica? Eu fiz um resumo, eu estou fazendo um resumo desse curso aí, colocando no OneNote. Ok. Aí vou disponibilizar para todo mundo também. Aí quem quiser acrescentar mais alguma coisa ali que o resumo. Certo. Aqui pelo texto, o Valdinei, tá, ele perguntou para poder rever a questão da explicação da cópia de tabelas. Valdinei, você está com áudio aí? Você está podendo falar? Entra aí perguntando para poder esclarecer qual é a sua dúvida, por favor. Se alguém... ele está sem áudio lá. Deixa eu só ver aqui. Sobre a cópia de tabelas, eu vou passar rapidamente, não tem muito mistério não. É o seguinte, imaginando que você tenha um outro banco, que é o nosso caso aqui do nosso exemplo, tá? Nós já estamos aqui com 4 bancos nessa solução. Então você tem a possibilidade de pegar uma tabela qualquer, né? Eu vou copiar essa tabela de clientes. Tá? Então você seleciona a tabela no banco que você tem, vai com Ctrl C, escolhe a parte de tabelas no banco de destino, Ctrl V, copia e cola, simples assim. Ele já vai levar toda a estrutura, inclusive com os relacionamentos, tá? Ele copia tudo direitinho, sem problema nenhum. Ok. Bom, nós íamos falar agora sobre a questão da sincronização do banco de dados, que foi a que o Cláudio se referiu ali, porque até então nós só falamos de importação, né? Importamos por diversos caminhos. Mas, uma vez que você importou esse banco através desse recurso aqui do SQL, tá? Quando você for importar, aí se eu for importar novamente, ele vai ser igual, não vai fazer nada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos mudar a estrutura desse camaradinha. Eu vou fazer o quê? Aqui em atividades, vamos criar uma tabela a mais nessas atividades aqui. Beleza. Que bom, né? Deu erro. Vamos ver se eu consigo aqui uma outra qualquer. Também não vai. Bom, então vamos fazer uma coisa mais agressiva, né? Vamos tentar excluir esse cara daqui. Ele vai ver se ele vai permitir. 10 minutos. Ok, Jorge, obrigado. Bom, beleza, excluir uma tabela. Já é alguma coisa, já vai ser diferente, né? Na hora de nós importarmos, ele já vai ter que acusar essa diferença. Então,
Vamos lá, vamos importar de novo. Mesmo processo, vou dizer para ele que eu estou pegando desse banco aqui. Conexão a princípio ok. Lá para o final. Carregar. Seleciono. E, para ficar legal, o que, que ele faz? Ele traz um outro banco de dados com outro número, com outro código. Cláudio, como é que você está fazendo isso lá? Atenção, Cláudio. Help imediato. Isso aqui, o que, que acontece? Antigamente, isso aqui é novo, né? De algumas releases recentes para cá. Antigamente, ele sempre trazia com esse nome aqui. Tá? Não sei por que motivo eles começaram a adicionar outros códigos. Você estava falando Oi? comigo aqui, mas eu não consegui falar, tava tela pequenininha. Então, vai lá. Como é que você está fazendo isso para poder contornar esse problema da numeração do banco de dados? Como assim? A numeração em que sentido? Que ele tá? Bom, aqui eu tenho o que eu importei aquela hora, certo? Então ele veio para cá, só que ele colocou aqui, ó, database 16, certo? Certo. Aí eu fui lá e importei de novo, que era para ele poder sincronizar. Aí ele veio aqui e adicionou o database 17. É porque, na verdade, você vai sincronizar, você vai puxar para o mesmo banco. Ué, mas eu tentei fazer isso, só que ele não foi. Vai, Vamos fazer o vai, seguinte, vai. vamos apagar todo mundo e vamos começar de novo. Beleza, apaguei todos eles, correto? Vamos importar de novo. Peguei esse camaradinho aqui. Ele vai trazer provavelmente com database 18. Certo? É. Tá, peraí, antes de importar, deixa eu excluir uma outra tabela lá qualquer. Daqui a pouco não vai ter mais tabela, coitado. Vamos excluir isso aqui, para poder ter a estrutura diferente. Correto? Certo. Beleza. Aí vou importar novamente. Na verdade, ele já deveria falar do banco. Eu acho que é justamente o nome aí que tá dando alguma. É como se ele estivesse criando uma nova importação para cada E, situação. e ele está criando, né? Eu lembro que isso foi recente, essa mudança que eles fizeram desse nome aqui. Eu não me lembro sinceramente como é que vai contornar isso, não. Deixa eu te perguntar, você chegou a gerar essa aplicação pelo GVince? Ainda não. Gera primeiro? Gera primeiro. Então tá. Então, vou deixar ele aqui como GCE, beleza. Vamos gerar para ver o que vai acontecer. Tem um objeto com inserção pendente. O que seria esse objeto? Faz o seguinte, exclui esse banco aí, Eric. Esse? Exclui esse banco. Uhum. Pronto. Não grava. Vamos fazer o seguinte, faça uma outra solução, gere com banco normal, gere ele normal, aí depois a gente faz uma mudança e aí você sincroniza que vai dar certo. Beleza, né? Foi-se embora a solução. Quer dizer, perdeu, não perdeu? Não, eu acho que você deve abrir outra. Você salvou ou não? Pronto, pode ser essa aí mesmo. É a mesma, só que sem a Tá importação sem nada. Tudo sem a bem, importação do Fábio. gere ela.
Feito. Pronto. Aí agora, quando você fizer a alteração, na verdade, você vai ter que fazer a alteração no SQL, né? Para ele perceber a diferença do banco. Adicionar uma tabela lá. Não, na verdade ele não tem o banco aqui ainda. Eu tenho que importar o banco primeiro, para depois a gente fazer a alteração. Sim, mas eu estou dizendo, a gente podia fazer nesse banco mesmo, aí não precisa ser Você quer necessariamente nesse aqui? naquele lá. A gente pegaria aí, usaria, adicionaria um campo qualquer, uma tabela com um campo, ou então Ok. você vai no SQL e adiciona a tabela cliente com um campo, se funcionar lá, porque o seu SQL parece que está com problema. Tá meio problemático aqui. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. O problema é que, como você não adicionou nenhuma tabela extra, se você excluir uma tabela de regra ou de login, você vai dar problema. Sim, com certeza. Mas aqui, teoricamente, ele teria que fazer Vai rodar. ele tem que rodar, né? Se esse SQL ficar muito complicado, a gente trabalha com outro banco, um servidor web aqui. Vamos nós. Tá. O José Carlos deu uma sugestão da gente importar apenas uma tabela daquele outro banco lá, né, e solicitar a sincronização. Pode ser também. Esse meu SQL tá uma titica. Só fazer uma pergunta, pessoal. Por Pode acaso, a fazer. visualização, a resolução de vocês caiu muito, que eu não estou conseguindo enxergar quase nada na tela. Não sei se é o meu aqui, minha internet, ou foi para todo mundo. Tem que ver, Glauco. Eu aqui, no caso, não tenho como te responder. Tem que ver o pessoal que está acompanhando aí. Aqui tá ok. Aqui tá perfeito. Bom, beleza. Eu já tinha um banco de dados chamado banco, né? E ele está fazendo aqui a adaptação. Então, isso daí até tinha um participante aí que tinha perguntado, né, sobre a criação, estrutura e tal. E depois eu lembrar de mostrar o arquivo SQL que ele cria. Beleza, a solução está aí, resolvido. Agora vamos pegar esse banco chamado banco, que é esse cara aqui. Vamos vir aqui nas tabelas e vamos ver se ele deixa criar alguma coisa, né? Não quer deixar, não adianta, não tem jeito. Vamos ver se pelo menos ele me permite. Vamos lá, tem que criar isso aqui, tem que criar